Família de Zebedeu, viu? Quando eu estiver falando baixo, manda eu aumentar, porque eu estou meio quebrada hoje. Então, a Família de Zebedeu é o capítulo número 4. Quem tiver o livro, né, de Humberto de Campos, A Boa Nova, é um livro maravilhoso. Na internet tem, se você buscar lá, Boa Nova, capítulo 4, você tem todo o livro lá em PDF, tem o texto somente. Mas é muito bom. Sempre antes da gente vir, dá uma lida, né? Não é uma leitura muito longa, mas quando a gente já dá uma olhada no que vai acontecer, a gente aí começa a entrar na história quando chega aqui com mais rapidez, né? Tem o livro aí. E aí vai começar, né? Vamos lá, boa noite a todos. A gente sempre vai fazer um resumo, claro, para quem não tem o livro e tudo mais, mas esse estudo, diferente do que a gente já fez no passado, né? Nós já fizemos várias formas do estudo desse livro, e cada vez que a gente lê, parece que Humberto Campos coloca uma coisa nova ali que não tinha colocado da outra vez. Mas a nossa percepção e conhecimento, e no momento que nós estamos ali, claro, o processo evolutivo, a gente vai amadurecendo e vai percebendo coisas no texto que a gente não percebia antes, né? Nosso sentimento, aquilo que a gente está passando por aquele momento, ao ler o livro, a gente capta aquilo que nos conecta. Então, se nós estamos mais tristes, mais felizes, mais isso, mais aquilo, a gente vai captando essas passagens. Por isso que também a nossa percepção é diferente, né? E, então, a gente fez a leitura já ponto a ponto, um estudo rapidinho de 15 minutos, a gente já fez um estudo todo sobre ele, sobre esse livro, lendo partes, e a proposta da nosso tópico aqui é, pela história, ir comentando detalhes que nos chamam a atenção. Então, só para a gente fazer um resumo dessa família de Zebedeu, a família Zebedeu é um pescador, né? E ele tem a esposa Salomé e tem 2 filhos que a gente já ouviu falar nele. Um tal de Tiago, no caso o Tiago maior, não é o Tiago menor, e o irmão dele, que é o outro filho, que é o Joãozinho, o João, o Evangelho de João. Então, o Zebedeu, ele é o pai do João e do Tiago, né? Oi? Exato, exato. Que produzir o azeite depois o azeite, exato. Então, isso é uma outra coisa, Marcelo, uma coisa que a gente tinha falado aqui, a gente não está fazendo no púlpito, sentado, a gente para ter uma conversa. A ideia é exatamente essa. Eu vou repetir depois o que foi falado, só para o pessoal... Também no púlpito não cabe nós dois, né? Vai ficar apertadinho. Vai ficar... Mas a ideia é que seja uma conversa, que a gente converse, fale, pergunte, se eventualmente eu souber a resposta, a gente vai responder, Marisa. Então, essa ideia, a proposta desse estudo, né? E para que a gente possa exatamente desenvolver e ver onde que... Né? Porque a gente já fez de várias maneiras, e o pessoal que também recebe a gente online também pode fazer as perguntas, e a gente recebe as perguntas dos comentários e também vai conversando. Então, fazemos essa... Então, o que aconteceu? Você vê que, só retomando a continuidade, né? Jesus havia selecionado já 3 discípulos, né? Naquele momento, eles ainda eram seguidores, né? A gente tem que... Uma coisa é ser discípulo, né? Seguidor de Cristo, outra coisa, aí sim você vai ser um apóstolo de Cristo, é outra categoria, eram os mais próximos, mas ele já estava selecionando os mais próximos. E fica claro que ele já estava falando com as pessoas, né? Então, nesse momento, ele já tinha selecionado Pedro e André, que são 2 irmãos, e logo depois Mateus. Mas ele estava falando com as pessoas em geral. E agora ele está falando de Tiago maior, e selecionando João, né? João que passa a ser depois, todos eles, né? Mas ele, queridinho, ele tinha 14 anos. Essa conversa foi quando ele tinha 14, 15 anos, 16 no máximo. Então, os 2, né? Aliás, os 2 eram novos, né? Então, a diferença é isso, você está chamando um menino, né? Por mais que 14 anos e eles já estivessem pescando, também eram pescadores, né? E por mais que eles fossem
para aquele tempo, ter 14 anos era quase, para alguns, a metade da vida. Então, Mas vai ver que é por isso que a mãe e o pai acompanharam ele, né? Sim, foi por isso, exatamente. E aí Jesus, então, convida eles, né? Então a história, eu vou contar a história toda. Salomé, no primeiro momento, que era a mãe, né? Fica meio preocupado, mas depois fala, pô, legal, né? Então, e é interessante, porque essa passagem está no Evangelho, não só aqui. Então Salomé falou, legal. Então eu quero, né? Já que você está convidando ele para o reino de Deus na Terra, lembra como que era a ideia do reino de Deus? Era a ideia de um guerreiro, um reino físico, né, que ia montar lá um reino. E eles todos tinham essa ideia, um novo rei Davi. E ela falou, bom, já que ele é um galileu, assim, meio pobretão, né, talvez alguém, um príncipe esteja patrocinando ele, algum rei aí está patrocinando, ele vai fazer um exército aí. Bom, e os meus filhos estão sendo convidados, eu quero garantir o lugar deles, como toda mãe, sim ou não? A mãe protetora, ela vai lá e fala assim, negócio é o seguinte, eles vão, mas eu quero que um sente do lado direito e um do lado esquerdo do teu trono, para assim, para mostrar, do né? Trono, do trono, né? E aí Jesus olha aquilo com uma delicadeza, né, e fala assim, mas será que eles vão querer beber do cálice que eu vou beber? O que é isso? Eles vão passar pelas dores que eu vou passar? Eles vão aguentar esse rojão? E aí ela ficou meio assim e tal, volta e depois, mais tarde, Zebedeu vai conversar com Jesus, por isso que os pais, né, porque eles eram meninos, vai conversar e Jesus explica. Eu fico imaginando, né, quando eu explico o reino de Deus, fico imaginando o que Jesus falava, né? Porque eu fiquei imaginando assim, porque nem sempre fica claro o que é o reino de Deus que Jesus explicava. Se você pegar em vários trechos, ele vai. Mas eu fico imaginando assim, se ele fosse falar assim comigo hoje, me convidando, né? Eu fico imaginando assim essas coisas, né? Uma mente muito insana, né? Mas se ele fosse me convidar, ele falou assim, o que ele ia me atrair, né? Para hoje, né? Ele falou assim, olha, Ayrton, vem trabalhar aqui para mim, porque o meu reino, o reino que eu vou implantar, você está chocado com aquilo que está acontecendo lá na Ucrânia? Tô. Não tem isso, não. Ninguém morre, ninguém faz guerra lá, não. Você está chocado com o que está acontecendo lá na faixa de Gaza e tal? Esqueça. Ninguém morre de fome, não, lá no meu reino. E tem mais, não é só isso, não. Você está chocado com a qualidade dos políticos e tal, varari. Lá o político principal é meu pai. É meu pai. E ele só quer o bem. E aí eu vou começar, puxa, que maravilha. No que lugar é esse? É na Onde Bahia. que eu começo? Só pode ser na Bahia. Onde é que eu levo a minha ficha de inscrição? Você está selecionando? Né? Porque a gente está na entrevista, né? Ele estava ali na entrevista de emprego. E aí eu tô lá, falei, pô, comprei, né? Comprei essa empresa, tô disposto a trabalhar, né? E vamos lá, pô, quero trabalhar para esse reino. Então, veja, o que ele estaria falando naquele momento? E aí eu, claro, estou fazendo uma brincadeira hoje, pensando com o que ele falaria para nós, na nossa realidade, o que ele falava para eles, olha, ninguém é destratado, não tem desigualdade, não tem império romano subjugando, não tem, as pessoas são todas recebidas. E aí você começa a falar, poxa, esse é o reino que eu quero, né? Mas eu vou chegar mais, ele vai explicando algumas coisas aqui, e aí Zebedeu fala assim, olha, comprei a ideia também, eu também vou trabalhar. Eu também vou trabalhar. Ele falou, calma, nesse momento a seleção está pequena, a gente não está selecionando todo mundo. Aí Jesus corta o barato de Zebedeu, né? Então, e ele falou, mas como assim? Esse reino não é para todo mundo? Não. É só para aqueles que querem mudar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque é para todo mundo, mas nem todo mundo está pronto para ele. É isso que ele está querendo dizer. Será que eles vão tomar o cálice que eu vou tomar? E aí, por quê? Olha só, eu fiz uma listinha daquelas coisas. Pedro, eu fiz uma listinha. Pedro, olha o cálice que ele tomou. Não, eu vou falar do cálice depois. Então, só para a gente concluir a história, senão eu não concluo, né?
Aí eles aceitam, né? Começam a trabalhar para Jesus, né? Zebedeu, no final, ele diz assim: olha, os meus filhos são teus, pode levar. Ele me convenceu. Agora, como que Jesus convenceu? Né? Porque ele deixou, ocultou, ele ocultou que ia ter sofrimento. Ele enganou, falou assim: olha, essa empresa é maravilhosa, olha essa empresa também é um termo muito utilizado, né? Pode ser empresa que a gente trabalha, mas essa empresa de empreitada, né? Aquelas coisas, essa empresa que Jesus propunha era uma coisa legal, né? Engana, fala que tá para todo mundo com respeito, depois vê que não tem respeito, fala que são cristãos e não são cristãos, fala que são isso, mas não são, né? Exato, tem um monte de benefícios, mas benefícios eles cobram do dobro, é metade do dobro do preço, né? Então, aí você começa a ver, né? Super promoção. Então, são coisas que a gente começa a ver que Jesus enganou eles, porque como que foi o cálice? Aí vamos lá. Como que foi o cálice? Só para a gente ver o cálice. Pedro foi crucificado supostamente de ponta cabeça. André foi martirizado na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, esse aqui foi morto por Herodes, um dos primeiros ali, logo depois de Estevão. João foi queimado em óleo fervente, só que não morreu. João Evangelista foi queimado em óleo fervente, não morreu. E aí os caras não tinham o que fazer com ele, falou, bom, então muda de nome e vai embora. Ele adotou um nome... Ele estava na ilha de Patmos preso, e aí chegou a execução dele, eles jogam no óleo quente. Só que ele já era muito bem quisto na ilha, porque ele era muito bom. Então os guardas todos, entendeu, favoreciam ele, cuidavam dele, que ele já estava idoso, enfim. Mas aí quando chegou a hora de executar, executa, que é isso, que ele morreu. Ele aí sai, e volta. Aí eles mantêm ele lá, sabendo que ele tinha que era um milagre aquilo. Aí tá lá contando no livro, fica merchandising pro livro de sábado, Francisco de Assis. Então, já vamos terminar essa semana. Já tá lá, vai ter que ler correndo, porque já tá no final. Semana, Felipe foi o que se deu bem, ele não morreu, supostamente morreu de causa natural, mas Felipe também merecia, né? Porque Felipe era viúvo, 2 filhas, pai solteiro, trabalhou para Jesus na Casa do Caminho, comprou. Ele era o braço direito e braço esquerdo do Pedro, pouca gente fala isso, né? Mas ele trabalhou bastante, então eles deram uma trégua para ele. Então, Bartolomeu foi posto num saco e jogado vivo no rio, na água, para morrer afogado. Tomé foi martirizado e morto. Mateus foi o que também morreu de causa natural, mas ele também foi o cara que também escreveu bastante, deixou o primeiro evangelho. Então, Tiago foi apedrejado. Tiaguinho, Tiago Menor foi apedrejado, brigou, defendeu o cristianismo, defendeu contra lá na igreja de Jerusalém, né? O Tadeu, não se sabe a causa da morte dele, foi sepultado no Egito. E o Simão, o Zelote, né, que não é o Pedro, foi também martirizado na África, foi martirizado lá. E Judas suicidou-se. Maria Madalena morreu de lepra. Cuidando dos leprosos. E aí você fala assim, você é tão disposto a beber do cálice? Mas se eles não sabiam... eles não sabiam. Então, são alguns detalhes. Então vamos lá, para a gente poder exatamente ir esmiuçando, acho que algumas coisas aqui que eu selecionei. Então, Humberto Campos diz assim, que 2 rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, João e Tiago. Profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. Então, olha que ele já era um pouco selecionado. Mas, quando Jesus seleciona, isso aqui eu acho que é uma coisa que a gente tem que
perceber. A seleção de Jesus, quando ele nos convida ao trabalho, ele não está vendo o Ayrton cheio de defeitos. Veja só, vocês são CEOs das empresas, vocês são CEOs do cristianismo, tá? Responsável por recrutar os apóstolos, tá? Aí você vai falar assim, Jesus vai falar assim, olha, chama para entrevista Pedro. Pedro é o cara que vai ser a pedra do cristianismo. Aí você vai fazer a entrevista dele. Você é grosso? Sou. Você é mal educado? Você é machista? Sou. Você trata as pessoas inadequadamente? Você é violento? Menos que Paulo. Mas sou. E a hora que vier te prender, eu vou cortar a orelha do cara. Na hora que você morrer, Maria Madalena vai pedir a minha ajuda e eu vou mandar ela embora. Porque agora você já não está aqui. Esse é o CEO. Esse vai ocupar a posição de CEO do cristianismo. Esse é o CEO do cristianismo. Tanto que o título dele é Papa. Papa vem de papai, né? Ele foi o primeiro papai, porque era assim que ele era chamado na Casa do Caminho. Então, o primeiro cara da empresa, o CEO, é o Pedro. Esse aí. Vocês contratariam ou não? Naquele tempo era melhor ele do que ele. Não. Aí aí ele ia contratar quem para a empresa? Como ele era o CEO, ele podia decidir, né? Bom, se é prostituta, se é publicano, já não vai entrar na nossa empresa. Legal ou não? Então, esse era o CEO. Aí ele falou assim, olha, o cara que é o nosso porta-voz, relações públicas, vocês vão entrevistar um tal de Paulo de Tarso. Qual que é a forma dele resolver? Um cara bonito, inteligente, sagaz e tal, resolvia as coisas matando o cristão. Ah, não. Não dá para contratar esse cara. Mas Jesus já nos conhecia desde vermes. Desde que a gente era verme, que ele sabia. Eu acho que era a turma mais adequada. Não é. Não só isso. Mas é que eu acho que, assim, claro que existia isso, mas não eu acho, né, isso. Jesus não via o Paulo que estava assassinando cristãos. Porque quando Jesus faz a obstinação de Paulo. Ele via a força de Paulo, o conhecimento de Paulo. Mas lado bom. O outro lado da moeda. Ele não via Maria de Magdala prostituta, nem a mercadora de perfumes como aquela que tinha se desviado. Não, a Maria de Magdala e a mercadora de perfumes são outras pessoas, tá? Eles confundem todos de propósito, né? Que os textos foram juntados para desprestigiar a mulher em vários aspectos. Então, a única que é mulher que é boazinha mesmo na Bíblia, se você for pegar, isso foi a Maria. Maria, mãe de Jesus, né? O resto, a Maria de Magdala, as outras foram colocadas, infelizmente, por homens. Justamente que, como a transformação dele não poderia ter sido melhor. E Jesus deve ter enxergado isso, aquela pessoa que fez tudo feito, conseguir reverter isso. Fazer ele como... É o que acontece conosco. Quando a gente vai melhorando... Todos foram selecionados por isso. Nós somos desse jeito. Quando a gente começa a mudar, a mesma força, a mesma obstinação que a gente tinha para errar, para condenar, para fuxicar, para fazer as atrocidades todas negativas, a gente começa a usar toda essa potência da alma para o bem. Por isso que aí, quando você vê a pessoa fazer, não existe dúvidas, entendeu? A pessoa faz, você diz, mas meu Deus, aquela freira lá, Madre Teresa de Calcutá, irmã dos filhos, é só deixar tudo, deixar o conforto de seus conventos e tudo para ficar ali na rua pegando a mesma obstinação que elas tiveram para estudar, para melhorar, para crescer como indivíduo, elas usam agora para poder coordenar grupos que queiram ajudar pessoas que não têm nada, dar comida na boca, botar remédio na ferida.
Então, quando você muda o lado da moeda, você vai com o mesmo calor, com o mesmo amor, com tudo que você usava no negativo, agora você usa no positivo. Então, você vê que eles dão saltos quânticos. Paulo era Paulo, do jeito que era, matando. Quando ele, né, Senhor, que queres que eu faça? Acabou. Aí o espírito já não volta para trás, ele vai. Entendeu? No primeiro momento, essa é uma resposta. Mas todos foram selecionados por essa resposta. Então, essa resposta cabe para todos. Jesus, vamos lá. Jesus, segundo o próprio Emmanuel em A Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos, é o Cristo. Tanto que Paulo fala Cristo, Jesus. Primeiro ele é o Cristo, o codinome dele aqui é Jesus. Como ele era nas outras encarnações, eu não sei. Então, ele era o Cristo Jesus, ungido. Então, o Espírito Crístico, ele é conhecido como o governador do orbe, ele é o espírito mais puro, mas ele não está sozinho. Vamos lá. Existe um vice-governador, que a gente não sabe o nome, mas que ficou no comando quando Cristo encarnou. A gente sabe, segundo a entrevista de Chico, na revista da Legião da Boa Vontade, que existem 33 ministros. Então, a gente sabe, alguns deles a gente sabe o nome: Zoroastro, Buda, Sócrates, e a menina não perguntou o nome dos outros. E nem qual era o ministério. Era a primeira pergunta que eu fazia. Né? Você pode me dar a pasta? Como é que manda o currículo para esses ministérios, né? Então, não perguntou. Mas tá tudo bem. Buda é um ministro de Cristo. Então, no mínimo, ele é um espírito puro. Lembrando que Buda são vários, né? Buda é um título, né? Aquele que a gente chama normalmente de Buda. Vocês já viram os Buda magrinhos, Buda gordinho e tal. Buda é um título, né? Como Papa, né? Como Papa. É o Siddhartha Gautama, aquele que magrinho assim, que é esse Buda que está sendo dito, né? Não o gordinho e tal. Não é o gordinho, é o magrinho. Mas são vários baiano. Budas, tá? Siddhartha baiano. Então, o que eu quero chegar nesse ponto é que é o seguinte: Cristo, ele poderia ter encarnado e falado, vou selecionar 12 dos meus ministros para encarnar junto comigo, sim ou não? E a gente olhar o cristianismo e falar, bom, isso não me pertence. Porque o cristianismo transforma espírito puro em espírito puro. O marketing de Cristo era esse. É transformar pessoas como nós num processo evolutivo. Marketing é esse. Então, todos os apóstolos, todos nós somos selecionados. Ninguém é selecionado para ser palestrante espírita ou tá aqui porque é bom. A gente é selecionado porque a gente é ruim. E aí a gente tem que vir aqui pagar. Então, não é. E não vai encontrar em nenhum, a não ser com algumas exceções, como Francisco de Assis, mas como palestrante, talvez o Divaldo, que também não era espírito puro. Kardec também não era espírito puro. Isso mas já estavam num processo muito avançado, né? Então, Kardec, por que eu digo que Kardec não era puro? Não sou eu que estou dizendo, não. Quem falou isso foi Jesus. Não. Espírito de verdade. Leiam lá em Obras Póstumas. Meu guia protetor. Ele vai dizer assim, ó, não pense que a sua missão, e não fique divulgando para todo mundo essa missão que foi te revelada, porque não é o momento, porque você pode cumprir, mas também pode falhar. E, neste caso, o outro vai te substituir. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ele mesmo escreveu lá no Livro dos Espíritos, as perguntas, e depois em outros, que a característica dos espíritos puros é a infalibilidade. Então, se ele pode falhar ou pode dar certo, não é espírito puro. Então, a gente tem que desmistificar quase e tem que começar a quebrar. É quase, está passando pela Chico não era um espírito puro. Senhores, ninguém sai de provas e expiações e vai para o mundo angélico. Não pode. Está lá na escada de Jacó, lê a escada de Jacó. Agora,
não quer dizer que pelo processo evolutivo que ele tinha, como o Divaldo, como o Chico, eles não estavam muito à frente da gente. A gente não está fazendo o comparativo. Eu posso dizer uma coisa? Como Deve. o processo evolutivo, ele se dá pelo aprimoramento das emoções, dos sentimentos, não é uma coisa que você gradua de uma encarnação para outra, porque são muitos movimentos internos que a gente tem que, né, retomar e fazer, e às vezes pensa que já venceu determinados problemas, e quando volta em outra encarnação ainda não, ainda tem um restinho. Não é uma coisa que você vai ficar bom naquela encarnação, já estou bom de tudo, não. Né? A gente fica melhor, todos vão ficar melhores. Aí até realmente a gente saber que está num estágio, vamos dizer assim, como Jesus, é porque já passou por muitas provas para poder e tirou um 100 direto. Olha, você faz de novo, vai lá, vai assim, vai de cabeça para baixo agora, vai sem braço. Emmanuel disse entendeu? isso. Vai com aquele que você odiava, que você não... Sabe? Então, são muitas experiências no movimento da vida física para que a gente vá realmente depurando. É mesmo que limpar um vaso, né, que a gente chama, é limpar um vaso que é imundo, né, e que não limpa de uma hora para outra. Então, quando a gente fala de Jesus, é Jesus top, é Jesus que a gente nem alcança, né, como avaliar. E aí, todos a gente vê Francisco de Assis, né, que é a encarnação de João Evangelista, né, e reencarnou como Francisco de Assis, a pureza de coração dele, ao se avaliar, ao fazer alguma coisa, até as preces, você vê que elas são assim, de uma humildade, porque ele tinha medo, ele chegava, a gente percebe pela leitura, o receio que ele tinha de cometer erros, e que aqueles erros fossem justamente, de repente, dar um problema na encarnação que foi proposta para um avanço muito grande. Então, era uma responsabilidade, né? Sim. Muito grande. E assessorado por bons espíritos e tudo, mas você vê que não é uma coisa... Não é mágico. Jesus vinha já de pronto, porque ele já sabia como ia ser. Ele estava com a gente desde os vermes. Só que ele quando a gente estava lá sujando as praias, ele já estava lá. Antes até, né? Porque quando há 4,5 bilhões de anos, quando o planeta Terra foi formado, Jesus já era o governador e já era o Espírito Crístico. Então, senão a gente... Vamos lá, Emmanuel nos falou. A diferença entre evolutiva, nós em provas de expiação, para um espírito puro, é a diferença mais ou menos assim, entre o nosso cachorro para a gente. Essa é a distância. Para Cristo, está lá na Revista Espírita, Cristo, um espírito crístico, ou Mexia, não importa o nome que se é dado, depende da corrente, se é em hebraico ou se é em grego, é o espírito puro que chegou no mais alto grau evolutivo da escala dos espíritos puros, que a gente não tem nem ideia qual é. Porque a gente só coloca, Kardec só traz assim, espíritos de primeira classe. Porque não tem, não precisa, a gente não está muito longe dessa... entendimento. É fazer prova de doutorado. E os espíritos já sabiam, se botar como é para ser espírito puro, eles já vão se achar amanhã espírito puro. Qualquer coisinha que faça, eu já estou quase lá. Não é porque a gente não tem ainda, é criança. A gente não... Exato. E o marketing é esse. A gente não vai desanimar porque ele pegou pessoas... Eu brinco, né? Eu tento estudar bastante a vida dos discípulos, dos apóstolos, né? E toda vez que eu estudo a vida deles, eu me identifico com todos eles, nos defeitos. Nos defeitos, olha, eu me identifico com todos. Então, e aí o que acontece? A gente vê, e aí que é o marketing de Jesus, que é possível. Agora, foi numa encarnação? Não foi. Olha, João, por que João era o queridinho? Porque ele já era amoroso. Ele já era... Então, olha como ele... Esse sim já estava, mas esse amor ainda era um amor infantil. Infantil. Jesus fala isso.
Tanto que, agora, quando Jesus olhou para João, ele não viu João, ele viu Francisco de Assis. Quando Jesus selecionou Zaqueu, lembra do Zaqueu? Lembra aquele que era o fariseu e tal? Cobrador de impostos, sobe na árvore, vem na minha casa e tal, não sei o que lá. Aí todo mundo falou assim, ué, mas você vai na casa dos... Vem jantar lá em casa. E Jesus, que era um cara que gostava de comer, beber, festa e tal, não é? Ele não gostava disso? Tanto que ele fez o primeiro milagre nas bodas de Caná. E Pedro chamavam ele para comer. Naquela época não tinha outra diversão. E Pedro repreendeu ele. Pedro repreende ele. E Jesus fala, conhece a alegria de servir a um amigo? A gente vai falar sobre isso. Eu não transformei a água em vinho por causa do... Eu transformei a água naquilo que precisava ser transformado, porque você conhece a alegria de servir a um amigo? Um amigo lhe pede uma coisa, você não. Isso não é bom para você. Vou lhe dar isso aqui. Então, assim, Jesus, isso é irrelevante se Jesus transformou água em vinho, água em suco de uva, ou qualquer outra coisa, isso menos importa. Não, e o espírito do naipe de Jesus presente numa festa mundana, né, daquele tempo, qualquer coisa que ele desse, qualquer cachaça, tome, e ninguém ia ficar bêbado. A pessoa ia pensar que estava bebendo aquela bebida que gosta, mas era tudo ilusão. Chico trabalhou num bar, né, numa venda, né? Chico trabalhou numa venda antes de trabalhar. E aí ele passava para tomar um café naquele. E aí uma vez ele entrou no bar, essa história, ele entrou, e aí uma senhora olhou assim, Chico Xavier, você é um espírita entrando num bar? Aí o Chico virou, quando um espírita entra num bar, ele vira lar. Então, ele entrava para tomar um café, para falar com o cara da venda que contratou ele quando ele era moleque e precisava trabalhar. Então, assim, a gente tem que entender. Então, veja, agora, quando o Chico, a Isaqueu chamou, e aí o Isaqueu estava arrependido do que tinha feito, e aí Jesus mostrou para ele o reino dos céus, tanto que ele faz aquela brincadeira, né? Lembra que eu já expliquei isso para vocês, que Yeshua é salvação. E aí, quando você entra na casa de Isaqueu, ele fala assim, Jesus entrou na sua casa. Jesus era um cara meio louco, ele falava na terceira pessoa dele mesmo. Não, ele estava brincando. Olha como Cristo era alegre, Cristo era brincalhão. Quando ele fala Jesus entrou na sua casa, porque Yeshua é salvação. Ele fala assim, a salvação entrou na tua casa. Ele está brincando com o nome dele, falando, olha, eu tenho aqui trazer a tua salvação. Falando a verdade. E salvou. Por quê? Porque Zaqueu depois foi quem? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Ele não estava, quando ele convida Zaqueu e Zaqueu começa a distribuir, ajudar as pessoas e salvar as pessoas, ele já estava vendo Bezerra lá na frente. Porque a seleção de Jesus, e aí é que eu quero chegar, quando ele nos seleciona para trabalhar, ele não está vendo o Ayrton cheio de imperfeições, de mazelas, de desvios de caráter. Ele está vendo o que vai ser lá na frente. Porque quando você é convocado para servir para Cristo, é para a eternidade. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Você não é... Ou vocês acham que Bezerra de Menezes parou? Morreu? Vocês acham que Francisco de Assis morreu? Você acha que João parou? João fez o quê? Qual é a missão de João? João é o responsável pelo espiritismo. Você fala assim, já está é como se fosse um trabalho que está sendo, que ele sabe que está sendo executado de trás, e esse processo evolutivo que a pessoa, no caso, está conseguindo alcançar, já está sendo a predisposição daquilo que ele consegue enxergar que a pessoa... Mas é por isso que quando a gente faz determinadas mudanças, para isso que a gente reencarna, para ficar bom. Então, a gente vai ficando bom paulatinamente, mas um espírito Cristo, um espírito que vê além, ele nos vê nas transformações e vê, olha, aquilo já está sedimentado, aquele outro caráter já está, olha, aquela característica dele está. Então, ele vê que aquele conjuntinho ainda pequeno, em outra encarnação, vai trazer outro, entendeu? Isso porque os espíritos nos acompanham desde quando a gente era nada.
Desde que a gente, na época de Jesus, aquela turma que fez tudo isso junto com Jesus, que propagou a doutrina, o evangelho e tudo, mas tinha turma jogando pedra, né? Que éramos nós, eu estava lá só, tchá, 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 só naquela, né? Não deixa disso. Mas aí ele já dizia assim, aguarde, Quer ver só uma coisa? Lá na frente eu lhe pego. Levanta a mão aqui, quem que é dentista? Agora, levanta a mão aqui, quem não pode nem ver sangue, que não vai ter jeito. Não quero nunca ver sangue. Cada um de nós tem uma característica que a gente vai aperfeiçoando ao longo das encarnações. Tá? O espírito crístico, isso que a gente, por isso que a gente está muito longe de Jesus. Jesus é muito melhor matemático do que o melhor matemático que vocês possam imaginar. Porque ele tem que criar planeta, ele tem que saber como é que calcula. Vai chegar o técnico dele e falar assim, mestre, olha, inventei aquele. Ele tem que ser biólogo, ele tem que entender de biologia, ele tem que entender de química, ele tem que entender de física. Espírito crístico tem todos os skills. Porque ele, abre aspas, espírito na revista espírita, ele entende as vontades de Deus e as executa. Para executar, ele tem que saber. Para formar planeta, ele tem que saber. Então, ele tem que saber de como é que forma planeta, como é que forma estrela, como é que tal, química, física, biologia, matemática, medicina, parari, papapá. Porque ele vai ter que tomar decisão. Não é o governador do orbe? Vai chegar um técnico para ele e vai falar assim, olha, eu criei um humano aqui, ó, para esse planetinha aqui, ele tem que ter essa pele meio mole, assim, tal, ele pode ter cabelo, pode não ter, não tem problema nenhum, vai ter uma série de características. Você aprova? Aí Jesus assina, está aprovado, pode criar, vai passar de macaco para esse ser aqui, ó. É isso que vai evoluir, vamos lá. Ele vai ter... E eu acho que quando vem espíritos como Chico Xavier, Divaldo, esses espíritos com essas missões maiores, né? Então, eles também, eu acho que já vêm sabendo, por exemplo, das injustiças que vão passar, várias coisas que eles passam, eles têm um autocontrole de não abandonar aquela missão, porque eles já passaram por coisas piores e já sabem que naquela missão é assim. E para nós, principiantes, né, caminheiros agora dessas tarefas, a única coisa que a gente pode pensar, eu tenho como parâmetro isso, pelo menos para mim, é Jesus. Para mim, o melhor parâmetro é ser Jesus como Espírito Crístico. Ele veio até nós, sabendo que a gente ia esfolar ele mesmo, sabendo disso. Mas mesmo assim veio, porque assim, o que eu vou deixar para eles vai ser tão bom para eles, eles podem me esfolar que eu não vou sentir nada mesmo, e como não sentia. Então, é uma coisa assim que a gente vê, como os filhos, né? Às vezes estão ali coisando e você vai controlando, é que a gente às vezes ainda não está com esse pensamento tão elevado que a gente possa ter todo esse controle. Por isso que na família a gente tem vários exemplos. E Jesus tem a ficha corrida de todos nós. Ele tem acesso. Então, o que acontece? Dentro desse caminho, isso é importante, porque está lá na Gênese. Quando Kardec escreve na Gênesis, resolvendo uma questão filosófica, desde o início da filosofia. Então, existe uma linha da filosofia que diz assim, que ou você é teísta ou você é deísta. O que significa isso? O deísta acredita em Deus, mas que Deus é um relojoeiro. Ele faz o relógio, dá a corda e vai fazer outro relógio. Ele não está preocupado com a administração individual de cada um de nós. A preocupação dele é com o relógio. Ele faz o relógio, dá a corda, cria as leis e pronto. Isso é o deísta. Existe uma outra linha que é a teísta, que diz que não, que Deus controla todo o processo e isso quase que oculta e acaba com o livre-arbítrio. Kardec vem e fala assim, não, ao contrário, o livre-arbítrio existe. E o legal do espiritismo é isso, que ele faz uma análise do teísmo com o deísmo, e ele fala assim, olha, existem as regras, essas regras são universais, estão aqui as regras, mas há um cuidado, esse é o consolador, há um cuidado individualizado no nosso progresso evolutivo. Então, quando Jesus convida João, ele sabe qual é
aquele skill que ele foi aperfeiçoando. Quando ele convida Paulo, ele sabe o skill, e ele olha aquele skill sendo aplicado para o bem. Quando ele convida Maria Madalena, ele vê nela o amor, aquele amor. E quando ela faz, que é uma das conversões mais lindas do Evangelho, ela faz a conversão da prostituição para aquele amor puro de mãe cuidando dos leprosos. Essa é a transformação. É o mesmo amor. É a mesma energia de Paulo. É a mesma dureza, rigidez de Pedro. É a mesma. É só usar para o bem. Então, Cristo vê isso lá na frente, porque ele tem a nossa ficha corrida. E tanto é... Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Adriano aqui, né? Adriano, nosso companheiro daqui, que está lá em Orlando. Mas a coisa boa do que está sendo dito é que todos nós poderemos ser um espírito crístico algum dia. Esse é o ponto. Entendeu? Então, se a gente sabe que estamos em evolução, não tem jeito. A gente vai errar? Vai. E tem que errar e reconhecer. Porque se a gente pensar que não erra mais, aí, meu amigo, pode empacotar, porque aí não adianta, né? Nós somos falíveis. Então, quando falir, você querer reverter aquilo, reconhecer e reverter. Mas não tem falha, entendeu? Então, isso é que nos deixou, muitas vezes, em encarnações, meio estagnados, porque a gente se achava, olha esses poderosos hoje, né? Não, é assim, porque é assim, quer dizer, ele não tem noção do perigo que está causando e correndo para si próprio, né? Porque causar para os outros, né, vai todo mundo sobreviver como espírito. Mas para a pessoa que faz aquilo é que é o dano. Nós continuamos sendo Césares, né? Que tem o poder da vida e da morte de pessoas, de populações. Mas eles são finitos. Eles são finitos. E serão... Não, e depois serão melhorados. O bom é isso, né? Vamos lá. Por isso que a gente, quando olha uma pessoa assim muito ruim, a gente não tem que olhar e parecendo que aquilo é ruim de todo. A pessoa está naquele ponto, está com aquela mentalidade, está fazendo aqueles atos, mas é temporário. E o pensamento, ao invés de ser de muito ódio, às vezes, que até prejudica nós, a quem sente, né, é pensar no outro como já um possível salto quântico nessa encarnação. Puxa, que essa pessoa que tem tanta responsabilidade por esse país, por essas coisas, que dê um salto, né, que possa rever, que possa melhorar nisso ou naquilo, e no que puder, né? Mas que faça isso. Mas quando a gente pensa, tomara que morra, tomara que não sei o quê, não é a melhor vibração, nem para nós que estamos vibrando, nem para a pessoa. Né? Vamos lá, duas coisas para a gente. O bom advogado é aquele que pega um fato, depois ele dá a lei, depois a jurisprudência, para a gente entender, por exemplo, é assim que eles vão fazendo. Vamos lá. Como que eles cuidam da nossa... Vamos na jurisprudência. Como que eles cuidam do nosso processo? Olha só. Públio Lentulus, livro há 2000 anos atrás. Públio Lentulus estava lá muito preocupado com a filha e tal, não sei o que lá. Vou fazer um spoiler, né? Não existe spoiler de livro de 80 anos, 60 anos. Então, se você não leu, azar o seu. Vai lá e leia. Então, vamos lá. Públio Lentulus vai em sonho, dorme, né? E vai em sonho. Desdobramento. Que seria o desdobramento, mas eles contam em sonho, e ele tem acesso à informação de que ele foi o seu avô, Públio Lentulus, o vô, que na época de Roma tinha utilizado o poder e devastado, matado pessoas e feito tudo que não podia. E, mais ainda, os presos, eles cegavam. Os que eram presos, ele cegava todos. Ele cegava. O avô. O Públio Lentulus, o avô. Esse era o avô dele. Que é Emmanuel. Então vamos lá. Públio Lentulus é Emmanuel. Sim, mas tá? Para virar. Então, só para a gente ficar bem claro quem ele é hoje. Então, e aí o avô, né, ele vai em sonho e perante um conselho de juízes que estavam orientando o processo reencarnatório dele e estavam dando a oportunidade daquele momento de encontrar o Cristo e fazer uma mudança no processo evolutivo, porque ele tinha muita coisa a resgatar
na época como vô. Então, esse é o cuidado que todos nós também vamos passar por esse conselho de juiz, não é um julgamento. É uma análise da nossa ficha. Mais velhos, mais evoluídos, Fala, cuidando dos menores. Eu estou vendo aqui que você tem tanta coisa, mas você vai encontrar Jesus. Tanto que Jesus, quando encontra ele, fala o quê? Não vou lembrar as palavras certinho, mas... ele vai dizer assim, tens uma oportunidade única de ruptura no seu processo evolutivo. Tem a opção de me seguir agora ou daqui a 2.000 anos. Por isso que o nome do livro chama-se Há 2.000 anos. Então... E ele diz, vou esperar. E ele fala, daqui a 2.000 anos. Mas não demora tudo isso, porque depois ele morre cego lá no Vesúvio, ele toda aquela situação. Galgando. Aí tem um outro livro, 50 anos depois, que mostra que ele vem como escravo para começar esse resgate, parari, parará. E aí vai. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o outro que o Marcelo tinha falado. Né? Você tinha me perguntado a respeito do... Esses espíritos que hoje, quando eu penso, verdadeira atrocidade, guerra. Estava programado. Tinha uma não há uma programação do mal. Livro dos Espíritos, tá bem? Não existe uma programação do mal. Vamos lá. Nosso lar. Nosso lar foi escrito quando? Estava eclodindo a Segunda Guerra Mundial. Tá? Estava eclodindo a Segunda Guerra Mundial e conta o espírito, conta o André Luiz, que um radialista, sei lá, talvez seja isso, que estava dando a mensagem lá no nosso lar, pessoal, morto, né? Vai ter a Segunda Guerra Mundial e agora vai morrer muita gente. Ele morto com medo de morrer. E aí, quando a comunidade que coordena nosso lar falou, calma, chama todo mundo na praça lá e fala, calma, já fomos informados pelos espíritos superiores que, como a humanidade terrestre tem semeado uma série de injustiças, é necessário que se expurgue por esse momento. E aí vem o que está escrito no Evangelho, no Livro dos Espíritos. O escândalo há de haver, mas ai de quem proceda o escândalo. Então, alguns resgates coletivos são necessários. Fruto daquilo... Lembra? Uma outra coisa, um caminho que é importante, a gente vai terminar já daqui a pouquinho. Vamos lá. 10 minutos. Profeta e profetizar, então as profecias, elas são feitas para não acontecerem. Como assim? É para não acontecer. Quer ver só? Pessoal, vamos lá. Ó, eu moro aqui na Rio Boro, e teve muito acidente, teve um pessoal que morreu, nesses últimos 2, 3 meses aí, parece que teve 5 acidentes que morreu gente. Então a polícia está pegando todo mundo. Se você sair em alta velocidade, fazer qualquer coisa, cruzar o sinal amarelo, não sei o que lá, vai parar e vai ter multa. Profecia! Aí você sai do centro, legal, calma aí, tu não para de falar nunca, eu aqui com fome, tô com uma fome para chegar em casa e tal, não sei o que lá, e esquece, a polícia pega, você vai falar, não é mesmo, Ayrton? É um profeta? Não é profetizou, não. A profecia é para não acontecer. Mas a gente sabe que vai. Porque quando Jesus, na sua escala evolutiva, olha para a gente, isso a gente não pode. Vamos lá. Quantos bilhões de galáxias já encontramos? 3 trilhões. O James Webb acabou de dar esse número. Até então a gente achava, quando a gente estudava, que só tinha uma galáxia, a nossa,
Quando Einstein escreveu a teoria da relatividade, ele escreveu considerando a imutabilidade do universo e a existência de apenas uma galáxia, que não torna a teoria imperfeita, mas ela não está completa, tá? Porque ele não tinha conhecimento, tempo que ele tinha até o que ele tinha. Então Deus é o cara... Ele tem a parábola do filho pródigo, mas o cara mais pródigo é Deus, né? Que ele faz um monte de galáxia que a gente nem enxerga, só para a gente ficar não enxergando. Faz sentido isso? Não faz, né? Então, óbvio que todas as galáxias têm planetas, tem uma série de estrelas e elas são habitadas. Como diz o livro dos Espíritos, elas são todas habitadas. Não há desperdício na criação. Senão Deus seria o mais perdulário. Você acha que a tua esposa pegando um cartão sem limites, indo no shopping fazendo a devassa, Deus é muito pior, né? Ele fica fazendo um monte de galáxia à toa. Então, Deus seria o cara mais perdulário que existe. E óbvio que não é. Então, vamos lá. Todos os mundos são... Então, 3 trilhões. Só na nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis iguais ao nosso. O nosso é o de quinta grandeza. Se você comparar o Sol, o nosso Solzinho, com Betelgeuse, experimenta ver o tamanho disso. E o nosso Sol corresponde a 99% de toda a massa do sistema solar. 99% é o Sol, 1% é o somatório dos planetas e o cinturão de Kelvin. Fugiu. Então, cinturão de asteroides. Então, Cinturão de asteroides. tudo isso é 1%. O Sol é 99%. E ele perto de Betelgeuse não é nada. Tá? Ele não é nada. Então, imagina, Deus fez tudo isso aqui, então tem uma série de planetas. Vocês acham que de todos esses planetas é a primeira vez que Deus está vendo uma transação planetária? Você, nossa, eu vou aprender com os terráqueos, né? Todos os mundos... Não, é a primeira vez nossa. É a primeira vez nossa. Agora ele já viu isso, já está cansado. Jesus já passou por isso, sabe Deus quantas vezes. Literalmente sabe Deus quantas vezes. Então, quer dizer, então ele está vendo e fala assim, ele é aquele pai, aquela mãe que vê a criança engateando daqui no meio da sala em direção da tomada e fala, não pegue na tomada, vai tomar choque. Não é assim? A gente não vê isso. Assim, olha, se você continuar por esse caminho, vai bater com a cara na parede. Não é assim que a gente fala para os filhos? Se a gente que está no mesmo grau evolutivo que os nossos filhos, só temos um pouquinho mais de experiência nessa encarnação, a gente já consegue prever coisas, sentir coisas. Então, eles já sabem. E falam assim, olha, isso aqui vai, não vai, isso aqui... Então, assim, as pessoas estão se desesperando com a guerra, e é óbvio que há muita tristeza, muito sofrimento, é algo que... Mas a gente precisa entender o processo. Já é mundo de regeneração no umbral. Está fazendo a limpa no umbral. Tem que fazer a limpa para regenerar. Lembra? Leiam Evolução em 2 Mundos. A evolução é de lá para cá e não daqui para lá. Provavelmente não volta. Talvez um ou outro vai começar a fazer uma peneiragem, porque assim, veja só. Olha, a expectativa é de 1000 anos aí para a gente completar esse processo dentro de umas questões de cálculos de eras, né, que se tem através da Bíblia, se você faz, alguns pesquisadores tentam fazer esse cálculo, falam em 7, né, porque o 7 é sempre um número, então desde a formação... Gente, o tempo não, porque o tempo ele só de Deus. O tempo só existe no... Vamos lá. Não. São 5 horas de falar. Não Mas o tempo não existe. O tempo não existe. O tempo só existe quando há velocidade. Se você não tiver velocidade, você não vai ter tempo.
E se você não tiver espaço, você não vai ter espaço-tempo, que é outra medida que também não tem nada a ver. Então, vamos lá. Então, por isso que é um erro se falar de quantos anos vai ser, porque ano de quem? Da Terra? O ano da Terra tem 365 dias, 6 horas e 48 minutos. Mas o ano de Marte é diferente. O ano de Júpiter, que o que a gente considera como ano, é o tempo em que o planeta demora para fazer o movimento em volta do Sol. Isso é o que a gente chama de ano, né? Então, como é que a espiritualidade vai medir se ele mora em Júpiter? Ele vai falar assim, olha, é 1 ano do tempo de vocês e 2 meses e meio do meu tempo. Por isso que no espaço você não fala, você fala em cliques, você fala em espaço-tempo, você mede a distância diferente, porque não tem como você... Né, qual que é o tempo? Né? Tantos 1000 anos-luz. Você fala, como é que pode ser isso? É o tempo, a velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, andando no espaço e tal, não sei o que lá. Então, por isso que a gente fica muito preocupado com o tempo. Mas eu acho que a preocupação na transição planetária é como e não tempo. Porque, assim, o tempo pode ser amanhã. Se todo mundo olhar isso aqui e falar assim, encontrei Jesus e vou fazer um processo interior de mudança, porque essa é a proposta de Cristo aqui. Aqui é a proposta de Cristo, porque ele vai falar, nesse momento, leiam esse capítulo aqui, neste momento, os meus seguidores vão sofrer, porque estão esbarrando nas questões de humanas e de poder humano. Material, humano, material. Então, os grandes impérios não vão deixar de ser subjugados sem lutar. Então, o sofrimento que Cristo coloca é por quê? Porque nós estamos... Você já pensou a hora que todo mundo se der conta do processo reencarnatório? Não dá. Porque... Físico, na verdade. Porque se você tem esse corpo todo aí, sim. não tiveram sofrimento. Tiver. Ah, tiver. Mas... Os que realmente estavam ligados e na espiritualidade de Cristo não tiveram. Vamos lá. Era outra relação, era outra... Tanto que vários foram para a arena, foram comidos por leões e cantando. Mas esse era o final. Sim. Mas Paulo foi apedrejado e ele sentiu. Tanto que João Marcos não conseguiu continuar. Porque o sofrimento... Lá no final é uma coisa. O sofrimento não é só o do final. É o Caminho. caminho. Eu acho que Você acha que Paulo não sofreu? eu acho que ele ficou aqui com o Não. Ele faz O sofrimento é o caminho como um todo. O sofrimento não é o momento final. Mas então leia o Paulo Estevão. Ele diz que ele sofreu. Se ele está dizendo. Mas não sou eu que estou dizendo. Leia o Paulo Estevão. Então, leia o Paulo Estevão e você vai ver quanto ele sofreu, quanto ele foi perseguido, que o sofrimento, o quanto ele estava abatido, o quanto ele chegou no momento de desespero que ele chorou pedindo a Cristo Só que não forças para sofreu foi o continuar. Cristo, sofreu assim fisicamente. O resto todo sofreu. Porque depois, É a na hora do decoração desencarne, naquele momento, é um dos sofrimentos. Mas o sofrimento é o caminho. É o todo. É você estar lá numa guerra como isso e ter a coragem de falar que isso está errado. É você levantar contra um presidente que faz algumas coisas, você falar que está errado e que isso é ilegal, que isso é imoral, isso é antiético e sofrer as consequências disso. Depois que você morrer lá em Guantánamo e tal, não sei o que lá, pode ser que você não sofra, mas no caminho vai sofrer. Esse é que é o ponto. E aí é que é o teste. Tanto que Paulo chega no... O sofrimento físico não é esse. Imoral. Pedro chora.
e fala assim, eu não aguento mais. Pedro fala assim, eu não aguento mais. E aí Jesus aparece para ele e fala assim, eu só pedi para você apacentar as minhas ovelhas. E aí ele cai na real, fala assim, estou reclamando à toa. Então, existe um caminho, mas quando você chega naquele caminho, no final é uma coisa, o processo é outra. Porque esse processo, ele é dolorido. É dolorido no nosso ego, é dolorido na nossa moral, e uma série de coisas. Mas o... Quando você está desconectado. Tanto que Judas foi chamado e não aguentou. Não aguentou. Ele não aguentou, entendeu? Tem vários. Ele Mas, assim, ele não. eu não vou te Ele convencer não que você se está errado. matou porque ele estava louco, não. Ele se matou de decepção. Foi mais um erro que ele cometeu. Mais um Ele erro. se decepcionou tanto com ele que ele se mata. Vocês acham que Chico não sofreu? Sofreu muito. Sofreu e sentiu cada espetada de garfo que a madrinha dele deu nele quando ele tinha 4 É que anos. o sofrimento do espírito a caminho é Cada- diferente. Cada Ele infecção. sofre, mas aquele sofrimento não impede ele de continuar, Essa é a entendeu? diferença. A gente ainda está num ponto, se é uma dor de cabeça, não vou para o centro, não, vou descansar, senão isso vai piorar, menina, mãe. Como encarar Entendeu? esse sofrimento? É, como encarar. É você ir fazer o que você tem que fazer, no mero outro. Você pode estar Exato. melhor, porque você tem que confiar. Olha, se Jesus me botou nesse caminho para eu executar isso hoje, por que eu vou a essa dor de cabeça? Essa dor de cabeça é de quem? É minha mesmo? É uma influência minha para que eu não faça alguma coisa que vai ser desafiante? Entendeu? A gente vai... É mesmo que enfrentar um trabalho. Às vezes, muita gente desiste, já está contratado e tudo, mas aí diz assim, não, eu não vou conseguir, eu vou chegar lá, vou fazer tudo errado. E a própria pessoa se impede. Mas a gente pode ser impedido por muitas questões. E o que o contato com Jesus faz conosco ainda, nesse nível pequeno que a gente anda, é dar esse impulso e dizer, não, vá, faça. Tenha coragem, experimente. Entendeu? Mas existe então, um ponto que você e os está certo. espíritos nos ajudam, o contato espiritual, o contato... Por isso que o Evangelho e a doutrina espírita nos faz ter essa abertura com o espiritual. Então, a gente não fica a nível do sofrimento só da carne, né? A gente tem o sofrimento do espírito que quer avançar, já. Então, quando vem a dor na carne, aí você recua. Imagine Paulo, né, que foi o cara para ser ministro do Supremo, o cara que estava lá, que estudou e de repente ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu... Ele passa por... Mas existe um ponto que você está certo. Quando ele chega no processo evolutivo máximo, que é quase no final, e aí ele fala, pode fazer o que quiser comigo, porque já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. É nesse ponto que ele já não está mais. Mas até ele chegar lá, foi pesado. Foi pesado. Porque você tem que vencer a sua própria iniquidade, a sua covardia, seus medos. Não é fácil. Você já pensou, Paulo, que chegou na frente de como é que é o nome do casal? Prisca. Prisca e Átila. Prisca e Átila. Prisca. E você sentar, depois de você ter sido convertido, né, saber que você estava que o caminho era Cristo, e aí ele sentar e aquele casal começa a falar que Paulo de Tarso, que era ele não sabia que era ele, matou os meus pais, eu estou sofrendo. E ele era Paulo. Vergonha de ter sido ele, Paulo. Ele narra isso. Ele narra a dor de ter feito mal. Eles não casal que ele amava, né? Que ele passou a amar. E o casal amava ele também. E tanto que falou assim, fica tranquilo. Aí é o momento, mas aí quando você aí chega que lá. O espírito dá um salto quântico. Até ele dá um salto quântico, ele percebe o perdão que ele fez com o discípulo. Mas esse sofrimento mas não é um passe de mágica. Foram 3 anos no deserto. Foram 35 anos pregando em Cristo. Como Pedro. Pedro viveu... Sabe qual foi o problema de Pedro? O problema de Pedro é achar que ele estava no nível de Cristo. Esse foi o problema de Pedro. Pedro, quando ele só percebeu que ele achava, por ser o apóstolo, que
Cristo dormia na casa dele, que estava E o lá, mais corajoso. mais corajoso, a pedra, né? O mais velho, o ancião, que tinha entendido lá no Monte Tabor que Jesus realmente era o Cristo, quando aparece lá Elias, quando aparece Moisés, aparece depois Jesus, e aí Pedro fala, não está tendo aqui. Não foi isso que ele fala? É porque eles estavam indo para Jerusalém, na festa das tendas, que é uma das coisas mais lindas que existem, que nos faz lembrar o que nós somos peregrinos nesse mundo. A tenda não é nossa, a casa não é nossa, o emprego não é nosso, o centro não é nosso, e nem o corpo é nosso. Nós somos peregrinos nessa vida. Essa é a festa das tendas que os hebreus comemoram até hoje e que fazem para nos lembrar que somos peregrinos nesse mundo. E aí Pedro já, vamos montar as tendas aqui, não precisamos ir para lá. E Jesus fala assim, nós vamos montar lá em Jerusalém. Aqui é só para mostrar. Então Pedro sabia que ele era o Cristo, porque todo mundo apareceu ali, não tinha como não saber, só se ele fosse cocó, né? E ele não era. Então, aí o que acontece? Mesmo assim, Pedro achava que estava no nível de Cristo. E aí, Pedro, esse é o problema. O problema da gente achar que está muito perto de Cristo quando nós estamos tão longe. A gente não consegue ver a nossa pequenez. E ao não conseguir ver, Aí, meu filho. nós nos sentimos infalíveis. E infalível é só espírito puro. Então, o que acontece? Pedro nega. E aí, quando ele nega a terceira vez, que Jesus falou, antes do raiar do sol, você vai me negar 3 vezes ainda, né? E ele falou, não, quando tiver um tapa para você, vai ser um outro para mim. E quando tiver uma cruz para você, vai ser outra para mim e tal. Naquela noite mesmo, ele negou. A tremedeira foi logo. Por outras razões, eu acho até que teve algumas razões que ele imaginava que poderia salvar Jesus, coisas nesse sentido, estava arquitetando um plano, porque quando vem alguma coisa de surpresa, a gente tenta. Mas, enfim, o fato é, essa lição aqui que Jesus está dizendo aqui. Olha o que Jesus fala nessa aqui. Ó. Sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Essa é a pergunta de Jesus. Todos, e ele começa aqui, ó. Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido do martírio e morte. Não sou eu que estou dizendo, não, é Jesus. Por isso que eu digo, vão sofrer sim. Porque abdicar das coisas do mundo para estar aqui no centro do sofrimento. Não para de falar nunca. É porque a gente sofre mesmo. E sofre pelo mal que faz. E quando vai fazer o bem, também sofre, porque é um desafio. Você se desafia e desafia a sociedade. Então, não é fácil. Né? Então, você vê que as pessoas que transitaram, como Chico, Maria Teresa, Irmã Dulce, tinham todo um sistema muito, muito de muita humildade para poder transitar entre os grandes e não se ferir. E muitas vezes eles, né, faziam alguma coisa desagradável, o governo, alguém vinha, mas eles eram sempre... a força de continuar era maior do que tudo. Né? Então, todos foram até o ápice, mas sofrendo. Agora, o grande ponto não é o sofrimento dessa lição. Só para ler uma frasezinha que a gente sempre falou aqui, por que eu falei do sofrimento? Aquela frasezinha que a gente sempre diz, a dor também é inevitável. Sim. E aí o sofrimento é opcional. Quando eu digo que o sofrimento é opcional, que não houve, não estou falando de novidade física, mas esse sofrimento, por que a gente fala isso sempre? Não, é o sofrimento que estagna. Tá, nossa. Entendeu? Tem um sofrimento que estagna e tem um sofrimento que lhe acompanha. E você não deixa de ir para frente por causa dele. É que o nosso nível, não. Se você sofre, você para. Você arreia, você fica doente mais ainda. Mas eles, como estavam, eles sofriam, mas eles avançavam, porque estavam ali naquela vibração do Cristo, e isso fez com que eles, até o Pedro, né, de morrer e ser crucificado de cabeça para baixo,
A coragem que ele teve no momento, ele disse, não sou digno de ser crucificado igual Cristo, pode me botar de cabeça para baixo. Quer dizer, era uma coisa que apavorava ele, mas naquela hora não apavorou, porque ele já sabia que morrer era E que a só... grande lição aqui é Ele que quer falar, estaremos juntos. Aí o que ele diz assim? Ronaldo. Estaremos juntos na tempestade. Então ele prometeu que estaria junto. Cristo prometeu isso. Então fiquem tranquilos. Vai haver dor. Vai haver sofrimento. Mas eu estarei contigo. Essa é a promessa de Cristo. Porque o consolo não é não ter o sofrimento. Porque o Espiritismo também não é. Eu sempre brinco. O Espiritismo é o consolador prometido, não o anador prometido. Anador é que tira a dor. Cristo não tirou a dor de ninguém, todo mundo tinha. Agora, o que tira a dor? Anador. O que tira para ter dor? E a caridade. E a caridade. A prática reiterada da caridade é a única que vai retirar, de fato, a nossa dor futura. Porque aí nós não precisamos pagar. Isso é Emmanuel. Diga, Ronaldo. Eu só queria fazer uma menção a respeito desses modelos de dor, né? Judas Iscariotes, a dor moral dele foi tamanha que se tornou insuportável e levou ao suicídio. A gente fala muito de Emmanuel, né? Nobre, muitos ensinamentos, mas a gente muitas das vezes esquece, quem já leu o livro há 2000 anos, vai ver o sofrimento moral e físico de Lívia, que era a esposa dele. 8 anos no martírio, ele dizendo, vou te colocar como os escravos para não te matar, vítima de fofoca. Né? Ela já acreditava no Cristo antes dessa situação, tanto é que a filha foi curada pela fé dela. Né? Emmanuel se encontra com Cristo, recusa o convite do Cristo, Lívia é levada criada como escravos, ela é pega a assistir uma palestra, né, uma oratória a respeito do Cristo, ela troca as vestimentas como a escrava, ela é levada por circos romanos, mas aí vem uma parte da necessidade dela ser comida pelas feras. Antes, está no livro isso, antes da fera dar o bote nela, o espírito estava fora. Já estava fora. Isso. E é dito para a gente que até os dias atuais, depois desse momento de prova de fé, Lívia é levada a esferas extremamente superiores. Então, se você for lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 112, esse alavancar do progresso espiritual, todos nós vamos ter esse progresso, mas esse alavancar é opção nossa. Então, o que ela fez, porque levou ela para essas esferas. Tanto é que Emmanuel, até os dias atuais, vai visitá-la. Não, e não só ela, mas Joana d'Arc, o próprio Judas. Joana de Cusa. Judas, quando suicida, Jesus na cruz já manda o pessoal ir resgatá-lo imediatamente. Quer dizer, ele não ia passar pelo sofrimento do umbral, entendeu? Mas já manda resgatá-lo. Então, tem as compensações quando, mesmo cometendo, às vezes, né, como Emmanuel e Judas, ter ajuda espiritual, porque pode errar, pode falhar, pode alguma coisa falar. Porque a justiça divina é uma justiça com misericórdia. Né? Então, a gente tem que considerar isso no fator. Né? E a gente tem que considerar que todos esses espíritos galgaram esse merecimento, e galgaram através de muito esforço e muita dedicação ao cristianismo. Por quê? Aí volto a dizer, quando somos convidados a trabalhar para Cristo, somos convidados para sempre. Para todo o processo. A gente pode recusar. Não, Marisa, hoje eu não vou dar palestra, não. Vocês pensam que é fácil? Pode chegar uma encarnação que a gente diz assim, bota aí agora para a gente vai. Que a banda voou por aí. Aí não, porque olha lá depois como vai ser. Exato. Aí depois você fala, não, mas eu preciso tanto, né? Aí você... Então, vamos lá. Aqueles que desejarem tomar passe continuam sentados após a prece.